paz, meus queridos. Espero que tenhamos todos aí um excelente domingo. Nós vamos dar início aqui a mais uma escola bíblica dominical. Estamos estudando o livro dos Salmos, a nossa revista da editora Betel. Esse é um canal da Assembleia de Deus de Madureira, de Rio Claro, que está sob a presidência do pastor Roberto Arruda, da pastora Vera Arruda. E nós estamos neste canal fazendo aqui a apresentação dessas lições sobre os Salmos, que são lições maravilhosas. É uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Você, meu amigo, que está assistindo, compartilha esse vídeo, divida esses momentos de estudo, de aprendizado junto com as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus chegue a uma quantidade maior de pessoas, já que ela é luz para os nossos caminhos e há muitas pessoas que hoje ainda estão andando em trevas. Se você tem a oportunidade de compartilhar momentos como esse, faça o papel de evangelista nessa hora. Evangelize as pessoas que você conhece através da oportunidade de conhecer, de estudar um pouco mais sobre os Salmos. Vamos fazer uma breve oração aqui, você na sua casa e nós aqui oramos a Deus neste momento. Pai querido e amado, Deus eterno, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã de domingo. Que a Tua presença, o Teu Espírito encha nossos corações, encha os nossos lares neste momento. Que o Senhor traga paz a cada lar, Pai, que está hoje, Pai, aleluia, Senhor, aqui assistindo esta live, Pai. Que o Senhor possa abençoar-nos e dar direção e sabedoria e discernimento da Tua palavra. Hoje nós vamos estudar o Salmo 25, Pai, buscando conhecer os Teus caminhos. Que os Teus caminhos sejam revelados aos nossos corações nesta manhã. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe os irmãos que estão chegando e vão participar conosco dessa escola bíblica dominical. Nós vamos nesse momento entoar um louvor. Quem tem a sua harpa cristã, nós iremos entoar o louvor de número 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Vamos cantar esse louvor e depois nós vamos entrar diretamente na lição. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Teu amor. Peço a mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me vai sentir. Doce é amigo Teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do
tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém, meus queridos. Louvamos a Deus, graças a Deus que estamos aqui. Quero verificar com você, me dá só uma informação, meus irmãos. Me parece que uma parte da TV aí na tela não está ok. Me dá só me informe aí, porque às vezes na tela do celular aqui eu não consigo ter uma noção exata de como está a visualização da TV. Eu vou tentar jogar o celular um pouquinho para o lado ali, para a gente ter uma visualização melhor. Vamos ver se melhorou aí. Agora parece que temos uma visualização um pouco melhor. Meus irmãos, então vamos começar a nossa lição neste dia de domingo. Se você tem a sua revista aí da Escola Dominical, você abre a sua revista. Se você não tem a sua revista, se você quiser ficar com a sua Bíblia perto de você, porque agora nós vamos meditar num salmo, nós vamos nos aprofundar neste salmo de número 25, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui abençoados. Espero que a visualização agora esteja tudo ok. Se der algum problema, os irmãos vão me informando aí. Deus abençoe os irmãos que estão aí assistindo. Salmo de hoje. A lição de hoje. Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Aí, maravilha. O nosso texto áureo na lição deste dia. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Esse é um salmo atribuído a Davi, assim como outros 73 salmos são atribuídos a Davi. E a maior parte dos estudiosos acreditam que realmente tenha sido Davi quem escreveu estes versículos. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. E a verdade aplicada nesta manhã é: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Então, para que nós venhamos ter um crescimento espiritual, e por que um crescimento espiritual é importante? Primeiramente porque normalmente nós cuidamos da nossa vida física, dos nossos sonhos materiais, dos nossos sonhos terrenos. E nossa vida precisa ter um equilíbrio, meu querido. Nós precisamos ter equilíbrio entre os desejos e as realizações físicas, mas primordialmente um cuidado espiritual. Então nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar do nosso relacionamento como criaturas com o nosso Criador.
Se há necessidade de cuidar desse relacionamento, nós precisamos ter um crescimento espiritual, nós precisamos ter um desenvolvimento espiritual. Então não é simplesmente saber que existe um Deus que criou todas as coisas, mas é buscar conhecê-lo. E nós vamos ver aqui que Davi procurou conhecer os caminhos do Senhor. Davi tinha a oportunidade de escolher seus próprios caminhos, mas o interesse dele não, foi andar nos caminhos do Senhor. Então essa lição vai ser maravilhosa nesse sentido. É preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Nessa lição, nós vamos compreender os anseios de Davi quando escreveu esse salmo, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Essa lição, ela está baseada no Salmo 25, como nós dissemos, que nós vamos ler aqui alguns versículos dele. Salmista, esse salmo é um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? É um salmo cuja primeira letra de cada verso ele inicia com uma letra do alfabeto hebraico, né? Obviamente que no nosso alfabeto e na nossa tradução isso não se repete, mas se você pegar a Bíblia hebraica, você vai ver que ela tem uma sequência com uma pequena divergência em duas letras, a repetição de uma e a ausência de duas letras no meio desses salmos. Mas isso é irrelevante, é um salmo acróstico em que nós vemos Davi fazendo súplica e fazendo uma meditação. Então ele se divide no salmo em súplica e meditação, súplica e meditação, súplica e meditação. Possivelmente aí 3 vezes súplica, 3 vezes meditação. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha que salmo maravilhoso. O salmista Davi aqui, ele faz aqui algumas colocações bem interessantes aqui de sequência. Ele fala sobre a pressão dos inimigos, ele fala sobre o fardo da culpa, a necessidade de orientação. Então ele intercala períodos aí em que ele faz pedidos, né? E períodos que ele reconhece que Deus está próximo dele e que vai cuidar da situação, né? Ele pede para Deus livrá-lo dos inimigos, né? Para guiar os seus caminhos, para perdoá-lo e também para livrá-lo do sofrimento. Então esse é um clamor, uma súplica de Davi, seguido de uma meditação sobre a grandeza de Deus. Interessante que ele sabe, ele entende que há uma necessidade de ser guiado, há uma necessidade de ser conduzido. Salmo maravilhoso de Davi, para nós hoje meditarmos nele e termos uma manhã abençoada meditando neste salmo. O Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e de perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. A paz do Senhor, irmão Kleber, paz do Senhor, tia Lila, Maria Luísa Ferreira, Deus abençoe os irmãos que estão aí online. Permaneça conosco nesse momento para nós meditarmos um pouco sobre essa palavra. Então, Davi, ele queria, com toda a intimidade que tinha com Deus, Davi, que tinha sido escolhido lá no campo, enquanto pastoreava as ovelhas, como nós já estudamos ali na lição de domingo passado. Davi, com todas as experiências que teve com Deus, a intenção, o intento do coração de Davi era conhecer os caminhos de Deus, era se aproximar de Deus,
era andar com Deus. Paz do Senhor, pastor Roberto Arruda, Deus abençoe o senhor também que está aí conosco nesta live, nesta manhã, pastor presidente da nossa igreja, na Assembleia de Deus Madureira, aqui em Rio Claro. Então nós vemos que, assim como Davi ansiava em conhecer os caminhos de Deus, em ter comunhão, em ter proximidade, em ter intimidade com Deus, nós vamos ver nessa lição quanto é fundamental que nós venhamos também conhecer os caminhos do Senhor, conhecer a Deus mais profundamente, não conhecer somente o Deus que nós vemos os outros falar, mas conhecer o Deus que nos traz experiências de vida, que é o mais importante para nós, é conhecer Deus de proximidade, de intimidade. Esse é o tipo de relacionamento que um cristão, assim como Davi teve com Deus, tal qual Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, ou seja, o Deus ansiava ter próximo dele um homem que o agradasse, e Davi foi esse homem. Mesmo com os seus pecados, mesmo com os seus erros, Davi agradou o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo a alma de Deus, o intento de Deus. Então que nós possamos encontrar esse lugar também. Saiba que é possível encontrar esse lugar de ser um homem, de ser uma mulher segundo o coração de Deus. Basta nós buscarmos conhecer e andar nos caminhos de Deus. Aí assim nós vamos agradá-lo. Sabemos que nós temos um Deus em que nós podemos aborrecê-lo ou podemos agradá-lo. Ele nos dá as diretrizes para isso. Na maioria das vezes, a nossa tendência é aborrecê-lo, mas certamente também há momentos de agradá-lo. Então que nós possamos conduzir a nossa vida e buscar conhecer a palavra dele para saber quais são os seus caminhos, andar nesses caminhos e ter uma mudança de vida no sentido de obedecer mais a Deus, de entrar mais no centro da sua vontade e assim ter uma vida mais abençoada. O salmo é um salmo acróstico, é a oração de Davi. É possível inferir que a atitude de Davi ela é expressa neste salmo em dois aspectos: oração e meditação. Primeiro, oração quando ele apresenta a Deus as suas súplicas. E segundo, meditação quando ele percebe os atributos de Deus e ele reflete sobre ele. Olha que interessante. Dá a sensação, quando a gente lê esse salmo, que Davi tem uma necessidade, tem uma súplica, tem uma angústia, está passando por um momento de tribulação, de dificuldade, de aflição, e ele começa a fazer a sua oração a Deus. Senhor, a ti levanto a minha alma, Deus meu em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Depois no versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Aí no versículo 5 ele já reconhece que o Deus que ele está orando é o Deus da sua salvação. E depois ele fala no versículo 12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. No versículo 12 ele já reconhece o Deus que vai ensinar o caminho do homem. Então a sensação que nós temos na leitura deste salmo é a mesma sensação que por diversas vezes nós temos quando oramos. Qual de vocês que em algum momento da sua vida, num momento de tribulação, num momento de dificuldade, em que você não sabia qual caminho seguir, em que não sabia que direção tomar, você fechou a porta do teu quarto, você dobrou o teu joelho, você começou a pedir a Deus e a clamar ao Senhor e a suplicar. E muitas das vezes nesta súplica já não tinha mais palavras, porque a tristeza e o desespero da alma cessaram as tuas palavras e sobraram somente as lágrimas. Mas quantos de nós, num momento como esse, não percebemos que enquanto orávamos, o Espírito Santo entrava em nosso coração, acalmava o nosso coração e a direção dessa oração, que era uma oração de súplica, passou a ser uma oração de reconhecimento, uma oração de confiança, uma oração de agradecimento, uma oração de quem, ao mesmo tempo que estava vivendo um momento de tribulação, já reconhecia
que aquele a quem estava buscando tinha o poder e o controle e o domínio sobre todas as coisas. E então, no meio dessa oração, dessa súplica, você já reconheceu que Deus estava tranquilizando a situação, que Deus estava cuidando de tudo, e a tua fé foi aumentada. A sensação que dá neste salmo é a mesma. Davi, ele começa a orar com uma súplica, com uma angústia, com uma dificuldade, e no meio desse clamor, dessa oração, o Espírito de Deus já se faz presente na vida dele, acalma seu coração e ele entende que Deus e os caminhos de Deus são perfeitos e que Deus cuida de todas as coisas. Que maravilha este salmo para nós como exemplo. Então a gente vê essa reviravolta na oração de Davi, uma oração de súplica que daqui a pouco Deus já toca no coração dele, acalma o coração dele e ele tem certeza, convicção de que o Deus Todo-Poderoso vai dar a ele a vitória que ele precisa. No tópico 1.1 da nossa revista, nós vamos ver a oração de Davi. Por meio da oração, Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seus pedidos. São vários os pedidos de Davi. Nós podemos citar aqui: não me deixes confundido. Davi estava num período, numa situação difícil. E qual de nós que gosta de estar duvidoso sobre o que fazer? Davi, a primeira coisa que ele pede: não me deixes confundido. A confusão, irmãos, é a perda de orientação. Que nós façamos a mesma oração numa situação turbulenta, numa situação de dificuldade. Não me deixes confundido, Senhor. Outro clamor de Davi: não deixe que meu inimigo triunfe sobre mim. Faze-me saber os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades. Lembra-te de mim por tua bondade. Perdoa a minha iniquidade. Olha para mim e tem piedade de mim. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor. Perdoa todos os meus pecados. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido. Olha quantas, no meio desta oração, quantas solicitações que Davi faz a Deus. E também no meio desta oração, há a meditação e o reconhecimento da grandeza de Deus. Então nós vemos o salmista dando-nos um exemplo. Aqui, só para acrescentar nesse tópico 1.1, Charles Spurgeon, o grande pregador, afirma: destacamos a posição mental do escritor, oração e meditação. Levando-se em conta que estas ocorrem alternadamente, podemos distribuir. Depois você faça a distribuição aí na tua Bíblia, você vai ver os versículos da seguinte forma: do versículo 1 ao 7 é uma oração, do versículo 8 ao 10 uma meditação, o versículo 11 uma oração, do 12 ao 15 uma meditação e do versículo 16 ao 22 uma oração. A ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e relacionamento com Deus. Se você quer andar nos caminhos do Senhor, se você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, se você quer habitar, não é passar, não é pousar, mas se você quiser habitar no esconderijo, escondido em Deus, se você quiser habitar no esconderijo do Altíssimo, é necessário uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com alguma pessoa, quando nós conversamos, quando nós dialogamos, o relacionamento nosso com Deus deve ser da mesma forma. E aí algumas pessoas que não têm essa intimidade com Deus vão dizer: ora, mas toda vez que eu falo para Deus eu não escuto nada, é como se eu estivesse falando com ninguém. Para com isso. Se você continuar e perseverar nessa oração, você vai perceber que Deus fala ao teu coração de uma forma mais profunda do que qualquer pessoa face a face falaria contigo.
Então nós temos um Deus que Ele é real, que Ele é presente, que Ele responde às orações daqueles que clamam a Ele. Então esse tipo de experiência só vive quem persevera em oração. E aí está o erro de muitos. Faz a primeira oração, está na primeira comunhão, espera que tudo aconteça, que Deus responda com vento, com tempestade, com resposta imediata. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma vida de relacionamento, de intimidade. Não se chega à intimidade com ninguém se não passar passo a passo por ela. É necessário uma atitude progressiva, contínua, constante. Então, quando nós falamos de oração, de meditação aqui, de relacionamento com Deus, nós estamos falando de contato e comunhão diária. Nós estamos falando de profundidade de relacionamento. Então, é esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós. E é esse tipo de relacionamento que nós estamos errando em não ter com Deus. Os homens e mulheres que fizeram a diferença nesta terra mantinham cotidianamente uma vida de oração. Está aí o nosso erro, está aí o meu erro, está aí talvez o seu erro. Quizá tem alguns entre nós que mantenham essa vida religiosamente em dia, de oração. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não mantém essa vida de oração. Se não fosse assim, se todos mantivessem, imagina como seria melhor, irmãos, se todos nós mantivéssemos uma vida de oração. Olha só, nós não teríamos tempo para ver as maldades que acontecem nessa terra, muito pelo contrário, a oração iria aplacar muitos desses problemas que nós vivemos, inclusive problemas pessoais e individuais. Uma vida de oração ameniza a ansiedade, diminui, acaba com a ansiedade, acaba com a depressão, porque uma vida de oração te leva ao lugar seguro, que é a presença de Deus. Uma vida de oração te conduz para próximo do Altíssimo, para próximo do Eterno. E próximo de Deus não existe turbulência. Nós vemos no Salmo 46, quando o salmista descreve que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós vemos que ainda que a terra trema, se abale, que os montes se abalem, que as águas rujam, que todo tipo de intempérie aconteça, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, enquanto nessa terra está acontecendo todo tipo de desgraça, todo tipo de problema, tem um rio que alegra a cidade, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Ou seja, aqui está tendo problema, mas na presença de Deus está tendo calmaria. Diante de Deus está tendo tranquilidade. Tem um rio tranquilo, fluindo. Na presença de Deus, ali onde Deus está, é um lugar de tranquilidade. Agora, onde você prefere ficar? Você prefere ficar no meio dessa turbulência, no meio desta dificuldade, no meio destas ansiedades, no meio desta depressão, no meio destes problemas, sofrendo desesperadamente, se sentindo completamente confundido, atrapalhado? Para onde eu vou? Para onde eu tenho escape? Ou você prefere buscar um relacionamento com Deus, buscar uma intimidade com Deus através da oração, uma oração constante, uma oração diária, e através dessa intimidade você se aproximar do lugar onde habita o Todo-Poderoso, um lugar de paz, um lugar de calmaria. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Teu corpo está na terra em meio ao que está todo mundo sofrendo, mas teu espírito está guardado com Deus num lugar seguro. É essa calma espiritual que Deus dá para nós. É essa calma espiritual que Davi encontrou quando ele conheceu mais profundamente os caminhos do Senhor. É isso que Deus quer da tua vida, meu querido. É isso que Deus quer na nossa vida. É mais intimidade com Ele, é mais proximidade com Ele, para conhecer os seus caminhos, para conhecer as suas veredas, para ter calma na nossa alma. Para que tanto desespero, para que tanto pavor? Tenha calma, encontre essa calma, essa tranquilidade em Deus. Em Deus. Um dos pedidos de Davi: não me deixes confundido.
Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 10:36. Mateus, no capítulo 10, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 36, diz assim: E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. É importante nós interpretarmos isso daqui não como uma regra, tá, irmãos? Não é que ao servirmos a Deus, a nossa família vai se tornar nossos inimigos. Não necessariamente. Mas em muitas das vezes, quando você está andando junto com alguém e você converge o seu caminho para um outro rumo, né, há um tipo de resistência que acontece nessas mudanças de rumo, né? Você sempre vai ser lembrado de quem você era, das coisas erradas que você fazia. E talvez isso te chateie, né? Mas a melhor coisa numa situação como essa não é entrar num confronto, irmãos, muito pelo contrário, mas é agora que você está num caminho de Deus, que você está buscando um crescimento espiritual, que você passe a exalar os frutos do Espírito na tua vida, que são a bondade, a benignidade, a temperança, o gozo, a paz, e através destes frutos do teu testemunho, você possa aplacar a ira das pessoas que se opõem ao caminho que você escolheu seguir. Através do teu testemunho, e o tempo é quem dita, escreve o testemunho de uma pessoa. O testemunho de uma pessoa, ela não é descrito ou escrito em uma só linha, em um só dia, em uma só semana, mas é o tempo, é a tua perseverança, é a tua persistência que vai dando para as pessoas a convicção de que você está num caminho que te fez bem. Então a gente tem diversos tipos de adversidades ou de contrariedades ao andar nos caminhos do Senhor, e nós não podemos nos confundir com elas. Nós temos o inimigo das nossas almas, que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, né? E ele ao nosso derredor fica tramando ou procurando brechas em nossas vidas para nos acertar com as suas flechas, com seus dardos inflamados do maligno. E ele muitas das vezes encontra essas brechas porque nós damos essas brechas. Então a nossa vida é uma vida de luta constante, espiritual principalmente, mas também material. É contra as pessoas, em alguns sentidos, que não aceitam a nossa crença. É contra, às vezes, as pessoas em que nós vamos levar a semente do Evangelho e elas desprezam, talvez, a sua atitude ou a sua ação de levar essa semente, mas não é uma luta contra a carne, contra o sangue. Quando se trata de pessoas, a nossa luta não são contra as pessoas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, os príncipes das potestades, os príncipes das trevas deste século. A nossa luta é uma luta espiritual, não é contra a carne e contra sangue. Contra as pessoas que se opõem, nós temos que orar. Inclusive Jesus orienta isso, né? Mesmo se a pessoa se colocar como teu inimigo, você deve o dever de orar por ela. A palavra de Deus manda nós orar, inclusive, para os nossos inimigos. Por quê? Porque orar para os amigos é fácil, irmão. Orar para quem você ama é fácil, mas Jesus coloca um grau de dificuldade no mandamento dele. Ele fala para nós orar também para os nossos inimigos, né? Na própria oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Jesus está dando um exemplo que às vezes nós oramos essa oração, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quando na verdade nós não estamos realizando esse perdão. Olha que frase difícil que Jesus fala na oração do Pai Nosso, e as pessoas às vezes repetem essa frase como se fosse uma verdade, quando na verdade está falando dizer hipócrita. Ela não tem perdoado quem tem ofendido e está orando como se tivesse. É muito difícil perdoar quem nos ofende. Para perdoar quem nos ofende, precisa ter muita graça de Deus. Para perdoar quem nos ofende, precisa conhecer bem os caminhos de Deus.
Para perdoar quem nos ofende, tem que ter um relacionamento muito próximo com Deus. Para perdoar quem nos ofende, tem que ter intimidade com Deus, porque somente a graça de Deus pode nos dar condição de exercitar esse perdão. Então nós vemos aqui que fazer a vontade de Deus gera algum tipo de adversidade, mas que Deus não nos deixa confundido, não nos deixa desorientado, não nos deixa perdido em meio a essas adversidades. Se você quiser interagir, irmãos, tiver alguma colocação para fazer, eu tenho uma tela aqui, eu estou procurando olhar, se tiver alguma colocação, a gente comentar sobre o assunto, nós vamos abrir esses espaços. Se eu conseguir fazer a leitura aqui na tela, a gente abre esses espaços para esse diálogo. Afinal de contas, é uma escola bíblica, né? Então a interação é importantíssima. Pai do Senhor, Reginaldo, Deus abençoe. Então, o tópico 1.3, perdoa os meus pecados. Após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica seu perdão. Davi aqui ele está fazendo um pedido para ser perdoado pelos seus pecados, talvez neste momento de dificuldade, não somente os pecados presentes, mas todos os seus pecados. Preocupação de Davi, que a gente sabe na história de Davi, na biografia de Davi, Davi cometeu equívocos graves. Né? Davi teve dificuldades muito grandes em manter a sua família coesa. Davi perdeu a mão da sua família, né? Davi teve seu filho que o perseguiu, a espada entrou na família de Davi, até mesmo como consequência do seu pecado mais grave que nós conhecemos, que foi quando o adultério com Batseba e a morte do seu marido Urias. Então, como que um homem com tantos erros como esse chegou a agradar a Deus da forma como ele agradou? Porque quando seu filho Salomão subiu ao trono, Deus falou para ele a respeito de Davi, né? Que Davi era um homem segundo o seu coração, mesmo com todas as falhas que Davi teve. Então faz a gente meditar. Os meus pecados e os seus pecados são dignos de misericórdia e de perdão por parte de Deus, não por conta de nós, não porque nós somos merecedores desse perdão. Muito pelo contrário, nós não temos mérito nenhum nisso. Foi o sacrifício único, perfeito, o sacrifício na cruz do Calvário. O seu sangue nos lava, nos purifica, nos liberta da escravidão do pecado. O seu sangue poderoso restabelece o nosso relacionamento com Deus e através, por intermédio de Jesus Cristo, Deus agora, Ele nos enxerta novamente, chama-nos de filho. Chama-nos de filho, e o amor que Deus tem por nós, as bondades, as misericórdias de Deus, elas são reveladas em todo tempo, quando a cada nova manhã Deus se lembra de nós. Lá no livro de Jó, e em outro texto, se não me engano, nos Salmos também, a Bíblia diz: quem é o homem para que tu visites a cada manhã? Olha que coisa maravilhosa, todo dia você acorda, tem um sol para iluminar o teu dia, né? Tem o ar para você respirar. Deus te visita a cada manhã, mesmo com todos os pecados que você tem, mesmo com todas as falhas que você tem. Deus entra na tua casa, Deus entra na tua vida, Deus se preocupa com você, Deus te ama, Deus quer o teu melhor, mas Deus também espera de você. Deus tem saudade de você, Deus tem desejo de ouvir a tua voz. Deus tem necessidade não, Deus tem prazer em ouvir a tua voz, Deus tem prazer em se relacionar contigo. Então é maravilhoso. Após o pedido, Davi pede perdão por todos os seus erros, por todos os seus pecados. Segundo João Calvino, o salmista dá a entender que se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os seus pecados de ontem ou de alguns dias entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecara, contando até mesmo desde a infância, seriam agora com justiça apresentados contra ele. Então, Deus tem amor, Deus é justo,
cada erro que nós cometemos tem suas consequências. Claro, se você tomar uma decisão na tua vida que vai te conduzir para um caminho que não seja a vontade de Deus, você vai pagar um preço por ele. E inclusive, se você quiser hoje seguir os caminhos de Deus, você também vai ter que carregar a sua cruz. Você também vai ter que abrir mão do seu ego. Então, para toda escolha tem uma renúncia, meu querido. Para qualquer escolha na nossa vida, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida espiritual, cada escolha é uma renúncia. A escolha dos caminhos do Senhor exige de nós uma renúncia, exige abrir mão do nosso eu, né? Tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Essa é a renúncia que nós temos que fazer, é abrir mão dos nossos interesses e colocar os interesses de Deus acima dos nossos, é colocar a vontade de Deus acima da nossa. Ô, irmãos, é difícil fazer isso. Nós somos cheios de desejo de domínio. Está no nosso coração o desejo de ter o controle das coisas. E de repente nós temos que tomar a atitude de dar esse controle na mão de Deus. E aí parece ser simples, parece ser tranquilo. Vou entregar na mão de Deus o meu controle. Mas na primeira curva, na primeira situação difícil, na primeira curva mais íngreme, mais difícil, no primeiro momento de temor, no primeiro momento de dificuldade, na primeira hora em que você se sentir impotente por falta de proximidade com Deus, você vai querer tomar essa direção novamente para você. É assim que nós somos, seres imperfeitos, seres inconstantes, seres ingratos. Nós não reconhecemos perfeitamente o controle de Deus na nossa vida. Essa falha que está em nós precisa ser curada. Essa falha que está em nós precisa ser corrigida. Essa deficiência que nós temos, essa limitação que nós temos, de por vezes achar que somos autossuficientes. É só Deus dar saúde, é só Deus dar bens, que às vezes nós tomamos isso como competência nossa. Nós tomamos isso como se fosse mérito nosso. E nos sentimos autossuficientes, nos sentimos potentes, nos sentimos controladores das coisas. Parece que temos o domínio, mas o domínio de todas as coisas pertence a Deus. O exemplo está aí agora, nós estamos vivendo essa pandemia. Não há riqueza, não há poder. Morreram pobres, vão morrer pobres, morreram ricos, vão morrer ricos. O presidente do Banco Santander lá em Portugal, um bilionário, faleceu com esse vírus tão microscópico que atinge toda a humanidade hoje. Então Deus tem o controle de tudo, o domínio está na mão de Deus. Vamos para o tópico 2. O desejo de reconhecimento do salmista. Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante aqui a consciência de Davi. Davi sabia sim da fragilidade, Davi sabia da limitação em discernir o que era bom e o que era mal. Às vezes nós pensamos saber discernir, escolhemos os caminhos que vamos tomar na nossa vida e logo ali na frente damos com a cara na parede. Quantos de nós já erramos nas nossas escolhas? Quantos de nós andamos por caminhos errados porque acreditávamos que aquele lá fosse o caminho certo? Davi, ao saber disso, ele então vai pedir para Deus o guiar, para Deus o conduzir, para que ele não andasse sozinho segundo o seu intento, segundo o seu prazer, segundo o seu interesse, não, mas que Deus guiasse ele nos caminhos do Senhor e não nos seus próprios caminhos. Irmão, sabe qual que é o erro de nós procurarmos andar no nosso caminho? É que nós não conhecemos nada além do tempo presente. A gente pode fazer um plano para o futuro, mas qual de nós tem certeza de que esse plano vai ser realizado? A gente pode planejar, mas quem garante que amanhã nós vamos estar lá? Quem garante que daqui a 5 minutos, daqui a um dia nós vamos estar lá? Por falha, por limitações, nós não podemos garantir nada no nosso futuro. Então nossos planos são sempre suscetíveis a erro. Mas os planos do Senhor são perfeitos, os caminhos do Senhor são perfeitos. Então vamos ver aqui a vontade do salmista de ser guiado pelo Senhor. Guia-me na tua verdade e ensina-me.
Olha só que coisa maravilhosa. Vamos abrir a Bíblia aqui. No livro do profeta Isaías. Paz do Senhor para nossa irmã Rosinéia, que Deus venha abençoar. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, no versículo 8 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque os meus pensamentos, olha Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Se o caminho de Deus é um caminho mais alto do que o nosso caminho, bom, quem já voou, quem já andou de avião, quem já viajou de avião, irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem é você estar a 10 mil pés, a 11 mil pés do chão e você olhar e você ver com uma amplitude muito maior. Às vezes eu já passei aqui por cima de Rio Claro. Rio Claro, a cidade fica tão pequenininha olhando lá de cima. Às vezes nós estamos aqui na cidade e a gente fala, nossa, que difícil é você pegar de um trecho da cidade e ir no outro, tem que atravessar um trânsito, tudo mais. Parece que tudo é tão grande. Mas quando você se coloca no lugar mais alto, a tua visão amplia. A visão fica mais ampla. Então o que Davi estava querendo era somente isso. Falou, meu caminho é muito limitado. A visão que eu tenho de onde eu estou indo é muito limitada. Não me deixe confundido, Senhor. Eu quero andar, me mostra os teus caminhos. Me mostra as tuas veredas. Eu quero andar nos teus caminhos, que são muito mais altos do que os meus caminhos. As tuas veredas são maiores do que as minhas veredas. Eu não tenho visão do futuro. Mas olhando e andando nos teus caminhos, eu vou conseguir contemplar com muito mais certeza, com um olhar muito mais amplo e muito mais tranquilo. Primeiro porque o Senhor vai estar me guiando. Então aonde o Senhor está? Se eu estiver, eu estou protegido. E segundo, porque eu consigo ter uma visão mais ampla. Então olha o que Davi está pedindo para Deus. Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor guie meu caminho. Charles Spurgeon enuncia que o menino, tendo começado a andar, pede ainda que seja guiado progressivamente pela mão ajudadora do pai e receba mais ensinamentos. Davi sabia muitas coisas, mas sentiu a ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho uma menina de 9 meses. Tenho uma de 5 anos e uma de 9 meses. Então eu assisti elas dando os primeiros passos, e agora de 9 meses, não anda ainda, mas ela já segura nos móveis, já dá os primeiros passos segurando em algo. Se eu der a minha mão para ela, ela segura na minha mão com as suas mãozinhas e ela vai dando os primeiros passos, claro que com alguns erros, mas ela tem a confiança de dar esses passos quando a mão dela está com a minha mão. Se eu soltá-la, ela vai sentar e vai engatinhar. Por quê? Porque ela sabe que ela não é autossuficiente, porque ela sabe que ela é limitada, ela percebe que ela não tem equilíbrio. Então ela tem dependência de mim nesse momento para ela dar os passos dela. Tem horas, irmãos, que eu queria ser como uma criança novamente. E nós precisamos espiritualmente ser como uma criança. Ter essa noção, esse medo de dar passo errado. Ter esse temor de errar nas nossas decisões. E confiar somente em Deus. Estender nossa mão e falar, Senhor, segura na minha mão. Senhor, me ajuda a caminhar. E dirige os meus passos. Eu não tenho condição de andar sozinho. Tem muitos de nós que têm a autossuficiência de achar que pode, chega ali na frente e tropeça. Mas que a gente possa ser como essas crianças. Estender a mão para Deus e falar, Senhor, me conduza, me leva. Eu quero ser guiado por Ti. Quero ser conduzido por Ti. Então a vontade de Davi era ser guiado pelo Senhor. A segunda vontade de Davi tinha um desejo de ter intimidade com Deus. Desejo de ter intimidade com Deus. O segredo do Senhor, Davi afirma no Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem e lhes fará saber o seu conselho. Olha o que Davi está falando aqui, meu querido. Davi está falando que Deus, para quem tem intimidade com Ele, revela seus segredos.
Olha que coisa maravilhosa, os segredos do Senhor são para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Então, meus queridos, nós vemos na história da palavra de Deus um exemplo claro em Paulo. Paulo, ao andar com Deus, Paulo que era perseguidor, quando ele passa a andar com Cristo, a andar com Deus, Paulo, num determinado momento, ele é arrebatado em espírito, ele vai até o terceiro céu, e lá ele vê coisas inefáveis, que o vocabulário não era possível para expressar as coisas que ele viu. Então, olha que revelação maravilhosa o apóstolo Paulo teve ao ter um relacionamento com Deus. A Bíblia cita um homem chamado Enoque, lá no livro de Gênesis, e diz a palavra que Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Deus tomou ele para si. Deus arrebatou Enoque. Enoque, lá no livro de Gênesis, é o primeiro homem que a Bíblia diz que andou com Deus. Você quer ter experiências, você quer ter discernimento, você quer ter intimidade, você quer saber os segredos de Deus, você quer ter uma visão mais ampla. Perdão, irmãos. Quer uma visão mais ampla? Ande com Deus. Ande com Deus. Se aproxime, se relacione, porque se você andar com Deus, Deus vai revelar coisas que você hoje não sabe. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. A Bíblia fala, clama, clamor, tenha contato, tenha relacionamento, tenha intimidade, busque proximidade com Deus. É o que Davi faz. Desejo de ter intimidade com Deus, o desejo de estar próximo de Deus, o desejo de conhecer Deus melhor. Não só conhecer um Deus por ouvir os outros falar, mas conhecer Deus como Jó conheceu, de vivenciar uma experiência com Deus. Tópico 2.3. O desejo também é o reconhecimento que Deus, aí já não é um desejo, é um reconhecimento. Então Davi, ele desejou, teve vontade de ser guiado pelo Senhor, desejou ter intimidade com Deus, mas também ele expressa um reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Foram vários, irmãos, no decorrer da história de Davi. Vocês sabem que na história de Davi, Davi fugiu de Saul. Vamos dar uma olhada aqui alguns dos fatos que levaram Davi, os inimigos que Davi enfrentou ao longo da vida. Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou Golias, Davi enfrentou os filisteus quando ele era capitão de Saul, Davi enfrentou Saul, Davi, o filho sobrevivente de Saul e seus aliados, declarados e conspiradores durante os 7 primeiros anos do seu reinado. Davi enfrentou Mical, os exércitos estrangeiros e seus infiltrados, Absalão, seu próprio filho, eventuais conspiradores que desejavam o trono, algo comum naquele tempo. Então Davi teve diversos inimigos, diversos problemas, e sozinho ele não teria condição de ter sobrevivido. Na lição passada nós citamos o caso quando Davi vai fugindo de Saul, ele vai em Gate. Gate era a cidade do famoso Golias que Davi tinha matado. Davi entra em Gate, os homens de Gate vêm para tentá-lo, prendê-lo e matá-lo. Aí Davi se faz de louco, começa a babar, fica muito louco lá. E aí o rei Laques, o rei de Gate, fala, pô, esse doido não, deixa esse doido, manda esse doido embora. E Davi escapa por um fio ali de perder sua vida através de uma ação incompreensível às vezes. Deus deu essa instrução naquele momento para Davi, Deus deu essa sabedoria para Davi. Talvez se fosse segundo o coração, o caminho de Davi, ele tivesse tido uma atitude diferente. Mas o que parecia loucura salvou sua vida. O caminho, achando que é o mais correto, o mais coerente, e Deus quer que você vá por outro caminho. Olha o exemplo de Gideão. Gideão foi chamado por Deus para lutar, de repente tinha 30 mil. Aí Deus fala, não, Gideão, você só vai com 300. Bom, parecia loucura, mas só com 300? Mas tem 30 mil disponível, mas só 300? As coisas que Deus faz, o seu poder, o seu entendimento, a sua sabedoria, são muito maiores do que os nossos, irmãos. Então as coisas que Deus faz às vezes nos confundem, às vezes nos tira da razão nossa. É por isso que diz
que a sabedoria humana é loucura para Deus, porque a loucura de Deus é mais alta que a sabedoria humana. É um exemplo que o apóstolo está dando para dizer que Deus, a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa sabedoria. Se Deus falou para lutar com 300 numa batalha de 30 mil, é para ir com 300. E aí, se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, você não vai confiar na palavra de Deus. Se você não tiver intimidade, você não vai saber que a guerra só vai ser ganha com 300. Então são fatos, para se compreender a vontade de Deus, são fatos que somente com intimidade com Deus que a gente vai ter esse discernimento. São vários os casos aí que nós vemos na palavra, em que Davi ou que outros homens de Deus receberam de Deus uma instrução aparentemente estranha, aparentemente contraditória, mas Deus ele age assim. Uma determinada feita, Deus falou para o povo dele, não, cava aí, mandou o profeta falar, ó, cava aí poços no deserto. Irmãos, mas cavar poços no deserto, o que vai resolver a situação, cavar poços no deserto? Só cava. Aí o povo cavou os poços no deserto, a água veio. Em determinada feita a água veio e molhou e encheu todos esses poços no deserto. Teve um homem que era leproso, e aí alguém disse para ele, ó, você vai lá, o profeta falou para ele, você vai lá e você vai ter que descer 7 vezes no rio. 7 vezes? Mas por que eu vou ter que descer 7 vezes? Não questione as formas como Deus age. Se você tem um relacionamento mais íntimo com Deus, e Deus te mandou fazer de determinada maneira, não questione, mesmo que pareça contraditório à sua razão. O que está em jogo não é a sua razão, porque a sua razão é limitada. O que está em jogo é a própria reputação de Deus. Se Ele mandou fazer, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. A Bíblia diz que se nós negarmos, Ele nos negará. Se nós com Ele andarmos, com Ele vivermos, com Ele nós vamos reinar. Se nós o negarmos, Ele nos negará, mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Fidelidade é um atributo de Deus, verdade, fidelidade. Então, se Deus mandar fazer de uma forma que não é a forma trivial, que não é a forma comum, nós temos que entender a vontade de Deus, mas só vai entender essa vontade quem tiver intimidade com Deus. Então essa aula é uma aula de intimidade, para você entender, buscar intimidade com Deus e desta forma, desta maneira, você ter uma vida uma vida de calmaria, mesmo em meio à dificuldade, aquilo que eu disse. Na presença de Deus tem calma, aqui embaixo está toda a dificuldade, mas se a tua alma estiver ligada em Deus, tem paz na tua alma. Então Davi reconhece que só Deus pode salvá-lo, que só Deus pode livrá-lo dos seus inimigos. E agora, conhecendo os caminhos do Senhor, tópico 3. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Irmãos, esse tópico aqui ele vai bater um pouquinho em nós, porque é uma realidade do nosso ego. É o desejo das nossas conquistas, da ênfase naquilo que nós queremos vivenciar de melhor nessa terra. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. Olha que palavra difícil, irmãos, mas verdadeira. Nós vivemos esses dias em que eu quero ter um posicionamento diante dos homens, em que eu quero ser reconhecido pelos homens, em que eu quero um nível de curtidas, de reconhecimento. Se eu fosse o pregador, eu queria visitar os principais púlpitos desse país. É o desejo humano de reconhecimento. Eu queria estar próximo dos principais líderes. É o desejo nosso de grandeza. É o egocentrismo. E esse ego, por muitas das vezes, eu quero ser rico. Por muitas das vezes nós buscamos o caminho de forma desenfreada em busca desses desejos terrenos que nós temos. Em busca da riqueza. Quantas pessoas, por buscar a riqueza, têm perdido seus tempos mais preciosos? Conheço pessoas que dizem, olha, eu ganhei muito dinheiro, mas não vi meus filhos crescerem.
Irmãos, o que tem mais valor? O que tem mais valor? Nessa quarentena nós podemos dizer, falar, olha só que momento difícil, a aflição que dá, nós não podemos sair para trabalhar, mas ao mesmo tempo, que privilégio é esse? Eu com as minhas filhas aqui em casa tenho a oportunidade de passar aqui um dia com elas, de vê-las crescer, de ver os primeiros passos da Valentina, né? De assistir a Giovana se desenvolver. Então, ao mesmo tempo que as coisas parecem que estão ruins, não estão totalmente ruins. Diz a história que um certo sábio, ele tinha um filho e na sua fazenda lá tinha um cavalo. E um dia esse cavalo fugiu. E os seus vizinhos chegaram lá para ele e disseram, poxa, que azar o seu, seu cavalo fugiu. E ele falou, talvez. E aí, no outro dia, aquele cavalo, ele trouxe mais 7 cavalos selvagens junto com eles e voltaram para a fazenda. No meio das suas andanças, ele encontrou outros cavalos e vieram, agora tinha 8 cavalos na fazenda desse sábio. Aí os vizinhos vieram correndo de novo e disseram, nossa, que sorte é a sua. Você tinha perdido um, agora você tem 8. Ele falou, sorte? Eles falaram, muita sorte. Ele falou, talvez. Por que talvez? No outro dia, um menino dele, o filho dele, foi tentar domar um desses cavalos selvagens. O cavalo, muito bravo, o menino cai de cima do cavalo, quebra a perna, e os vizinhos voltam lá de novo e dizem, nossa, que azar o seu. Olha, seu filho quebrou a perna por causa daqueles cavalos. E aí o sábio disse, azar? Talvez. Talvez, todo mundo estranhou. E aí no outro dia, o exército daquele país veio para convocar os jovens para uma guerra que estava acontecendo. E quando chegou na casa desse sábio, o menino estava com a perna quebrada. E aí o exército não pôde convocá-lo. E aí os vizinhos vieram correndo e disseram, nossa, que sorte é a sua. Não convocaram seu filho para a guerra. E aí o sábio mais uma vez disse, sorte? Talvez. Irmãos, a gente nunca sabe se o momento difícil, se ele é realmente ruim. Será que o momento que nós estamos passando é tão ruim assim? Talvez. Eu não sei, mas Deus sabe. E talvez se eu tivesse mais relacionamento com Deus, se eu tivesse mais intimidade com Deus, se você tivesse mais intimidade com Deus, nós poderíamos ter um discernimento mais claro ainda de que às vezes Deus está trabalhando nesse momento para consertar muita coisa que está errada. Deus está trabalhando nesse momento para resolver muitos problemas que nós temos, porque Deus em todo tempo Ele trabalha por nós. Deus não descansa, Deus não dorme, o homem cansa. O homem pode tosquenejar, mas esse que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. A palavra de Deus diz isso. Ele está de olhos abertos, atento. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Deus está trabalhando para o seu povo. Os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Está lá escrito em Jeremias, para dar para nós o fim que esperamos. Então, se Deus está trabalhando em nosso favor, se Deus está cuidando de todas as coisas, será que o momento realmente é tão ruim? Você pode estar com a dor que você esteja, você pode estar com o problema que você esteja, mas olha para Deus, descanse no refúgio, no habitat do Altíssimo, descanse nele, na sombra do Onipotente, refrigera sua alma nele, tenha tranquilidade nele, porque certamente Deus tem cuidado de todas as coisas. E o que parece que é ruim, como os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos, pode ser que Deus esteja te levando para uma situação que você não compreende hoje, mas certamente, se você tiver um relacionamento com Deus, Deus vai revelar para você o desejo do coração dele, e amanhã você vai entender que o que Deus faz sempre é melhor. A palavra de Deus diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta, as coisas que você quer e as coisas que você não quer. A gente tem coisas que a gente não quer viver na vida, mas nós temos que viver, e todas elas contribuem para o nosso bem. Olha que interessante confiar em Deus, olha que interessante compreender a vontade de Deus. Então essa ênfase, esse desejo material, terreno, de buscar nas coisas dessa terra, sucesso para nós, irmãos, isso é um equívoco. Isso traz aí como consequência imaturidade espiritual. Quantas pessoas que vão na igreja só em troca para buscar algo que elas precisam,
não criam alicerce, constrói casa na areia. Eu vou para a igreja porque eu estou desempregado. Irmão, você pode ir para a igreja porque você está desempregado. Deus pode te dar um emprego, mas a igreja não é lugar de buscar emprego. Na igreja é lugar de buscar Deus. Igreja é casa de oração, é a porta dos céus, é onde Deus habita. Igreja é lugar para buscar relacionamento com Deus. Não é lugar para buscar chave de casa, para buscar chave de carro, não, irmãos. Deus pode te dar todas essas coisas lá dentro da igreja mesmo. Deus pode te dar, mas o foco não é esse. O foco nosso, o caminho de Deus para nós não é esse. Caminho de Deus para nós é conduzir a sua noiva, a sua igreja, passando pelo deserto desta vida, pelas intempéries desta vida, e levar-nos até a boda do Cordeiro. Esse é o caminho de Deus para nós. O que nós vamos ganhar, o que nós vamos perder aqui nessa terra, são coisas efêmeras, são coisas passageiras. Tudo o que você semear aqui nessa terra, o que você plantar, o que você adquirir aqui nessa terra, um dia vai ficar aqui. Então é bom ter tudo que tem, é bom. A vida nessa terra você pode aproveitar muitas coisas. Não desista do desejo de tê-las. Porém, não coloque isso como primazia na sua vida. Deixe isso em segundo plano. Em primeiro lugar, busque conhecer a Deus, busque conhecer os caminhos de Deus, busque andar segundo os caminhos de Deus. Porque se você fizer isso, certamente as demais coisas vos serão acrescentadas. E você vai ser uma pessoa realizada e feliz nessa terra. 3.1, nós estamos acabando, meus queridos, estamos acabando. Aquela lição está maravilhosa, está gostoso. Tópico 3.1, o caminho da obediência. A Bíblia fala muito sobre caminhos, mas muito mesmo. Se nós olharmos o Salmo 18, se você tiver a sua Bíblia aí, você puder abrir, vamos olhar aqui como que os próprios salmos falam sobre caminhos. Salmo 18, no versículo 30 e 32, diz assim, versículo 30, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. E o versículo 32, ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Olha o que Deus faz, Deus torna o teu caminho perfeito, você não tem capacidade para torná-lo, mas Deus tem. Vamos olhar o Salmo 37, versículo 5. Você com a sua Bíblia aí, abre o Salmo 37. Vamos ler o versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Olha o que o salmista está dizendo, que a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é nas suas próprias forças, não é no teu caminho, não é no teu pensamento, é para entregar na mão do Senhor. Salmo 86, 11, vamos lá no Salmo 86. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Olha que maravilha. Salmo 119, versículo 101. Salmo 119, versículo 101. Afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Ou seja, a palavra que é lâmpada para os pés, a palavra que é luz para o caminho, ela direciona. O Salmo 105 diz isso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, a palavra do Senhor direciona os nossos passos. É na palavra do Senhor que nós temos que colocar como guia da nossa vida. Vamos lá. Salmo 139, versículo 24. Salmo 139, versículo 24. Vê se em minha conduta, olha o salmista, vê se em minha conduta algo te ofende, ó Deus, e dirige-me pelo caminho eterno. Então, irmãos, a Bíblia ensina claramente a entregarmos as nossas vidas e o nosso caminho no Senhor, porque os caminhos dele são perfeitos. E o salmista, Davi aqui, ele estava querendo andar no caminho da obediência. Conhecer, e aí entra uma parte importantíssima. Mas eu conheço a Deus. Não, mas eu sou cristão.
Grande coisa, irmãos. Grande coisa. Conhecer sem obedecer não tem valor nenhum. Conhecer sem obedecer é inócuo. Que valor tem? A Bíblia é pautada em requisitos de obediência. Deus seleciona um povo seu e fala, agora vocês vão, para se chamar povo meu, vocês vão ter que seguir essas regras aqui. Aí Deus determina as leis para Moisés. Ele fala, o povo meu tem que se aproximar ao máximo daquilo que eu sou. Para se chamar de meu, tem que ser o mais próximo do que eu sou. Então tem que ser correto, tem que ser justo, tem que ser limpo, tem que ser puro, tem que ser santo. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então é claro que seguir a Deus tem mandamentos a seguir, tem regras a seguir. Não tem como você dizer que você segue alguém, mas você não se parece nada com ele, você não gosta de nada do que ele faz. Ou a gente confia plenamente, ou a gente segue a Deus plenamente, ou então não faz sentido, irmãos. E o salmista sabia que o caminho da obediência era o melhor caminho. Obedecer é fundamental, conhecer é importante, mas conhecer sem obedecer não tem sentido. Ah, mas eu vou na igreja, de que adianta se você não obedece os mandamentos do Senhor? Ah, mas eu estou todo dia no culto, de que adianta? De que adianta se você não segue uma vida realmente embasada na palavra de Deus? As coisas você tem que conhecer, mas tem que vivenciar também. Vai ter um dia em que muitos vão clamar, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, Senhor, no teu nome expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu fiz isso, Senhor, na igreja eu cantava louvores, Senhor, eu pregava a tua palavra, eu tinha um nome muito forte entre os homens, Senhor, eu pastoreei tantos rebanhos, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. E vai ter um dia em que o Deus que conhece a intimidade de cada um vai julgar cada um segundo a realidade do seu coração, não segundo o que os homens veem, mas segundo o que o próprio Deus vê, e vai dizer para muitos, eu não te conheço. Irmãos, você imagina naquele dia em que as pessoas serão julgadas pelos seus atos. Ouvi de Deus, eu não te conheço. Deus só conhece os que andam com Ele, Deus só conhece os que o obedecem. Deus não conhece aqueles que dizem que o conhecem. Deus conhece aqueles que o obedecem, aqueles que andam nos seus caminhos. A esses Deus conhece. É a mesma coisa, você tem lá no seu Instagram, no seu Facebook, os seguidores. Você segue algumas pessoas importantes. Você conhece as pessoas importantes, você está acompanhando o que elas estão fazendo. Mas ela nem sabe quem é você. Ela é famosa, você é só mais um daqueles seguidores. Então vai acontecer essa surpresa para muitas pessoas. É claro que Deus conhece até, diferente dos seguidores da rede social, Deus conhece todo mundo. Mas naquele dia Deus vai fazer, não conheço tuas atitudes. Não foi em meu nome que você fez. Foi para o seu próprio ego. E vai ser triste naquele dia quando as pessoas descobrirem que conhecer sem obedecer não teve efeito nenhum. O povo de Israel sofreu duras consequências. Duras consequências. Em decorrência da desobediência. Olha o que eles foram levados cativos. Eles perderam o templo, que era o lugar de adoração deles. Eles sacrificavam animais para pedir perdão pelos seus pecados, ofereciam sacrifícios de animais, mas o coração deles não era convertido, ou seja, era um sacrifício hipócrita. Não adianta nada nós tomarmos o microfone, nós louvarmos a Deus, nós falarmos que nós somos cristãos, irmãos, se isso não for verdade. Não adianta nada nós fazermos isso na frente do pastor da igreja, para o pastor da igreja olhar e falar, puxa vida, como aquele irmão é crente. Na verdade, se dentro da nossa casa nós não somos, se nos outros momentos nós não somos, de que adianta nós termos uma carcaça de crente, mas por dentro nós não sermos? De que adianta nós aparecermos que somos cristãos, mas só Deus sabe que nós não somos? É necessário ter verdade em nós. E por mais que Davi pecou, por mais que Davi errou, essa verdade ele nunca deixou de ter. O Salmo 51, depois você leia o Salmo 51 e você vai ver a verdade que Davi tinha no seu coração quando ele reconhece o seu erro. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Seguem as suas próprias regras. Irmãos,
É o que mais tem hoje. Se for contrariado, acabou. Se tiver algum tipo de atitude contrária, não tem compromisso com Deus. Tem compromisso com as suas vontades. Não se submete. Aliás, nós vivemos numa sociedade que não se submete a ordem nenhuma mais. Infelizmente. Vocês veem a polarização política que nós estamos vivendo. Até outro dia, todo mundo é Bolsonaro, ou todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Depois de um ato ou outro, os homens erram, irmãos, estão errando o tempo todo, mas nós não estamos firmados neles. E aí as pessoas já se degladiam nas redes sociais, é um contra o outro, é filho contra o pai, é pai contra o filho, é um brigando por coisas tão efêmeras. Cuidado da nossa vida está na mão de Deus, irmãos. O nosso futuro está na mão de Deus, não está na mão dos homens. Os homens não são os salvadores da nossa pátria, irmãos. Quem vai cuidar da nossa nação, quem vai sarar o nosso Brasil, irmãos, através da oração nossa, é através do clamor do povo de Deus. Então é aí que tem que estar a nossa força, é acreditando que Deus pode sarar nossa nação, que Deus pode resolver nossos problemas. Não está no homem a nossa força. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, é o que diz a palavra. Então é importantíssimo obedecer, conhecer o caminho da obediência, como o salmista conheceu. As nossas regras não são bases fortes e sólidas para as decisões do nosso caminho. Somente Deus pode nos levar a caminhos mais altos. Somente Deus pode instruir-nos em caminhos mais perfeitos. Somente Deus pode conduzir-nos em pastos verdejantes. Somente Deus pode levar-nos a águas tranquilas. Perdão, irmãos. O caminho da graça. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Com frequência, o salmista menciona aspectos da graça de Deus. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Se o caminho do Senhor é o caminho da graça, irmãos, é preciso que nós também demonstremos atitudes de graça. Se nós andamos, se o caminho do Senhor é o caminho da graça, e nós andamos no caminho do Senhor, a nossa vida tem que refletir características desse caminho. A palavra de Deus fala sobre os frutos do Espírito, que são paz, longanimidade, benignidade, gozo, temperança. Esses frutos do Espírito tem que estar exalando da nossa vida, meu querido. Esses frutos do Espírito, as pessoas têm que ver em nós. Será que nós temos sido longânimos? Será que nós dizemos que somos cristãos e apregoamos que Cristo perdoa os pecados, que Cristo sara as feridas, que Cristo cura, que Cristo leva para o céu? Será que nós pregamos isso, mas na hora que nós temos qualquer situação adversa, nós demonstramos realmente que nós somos seguidores de Cristo e que nós parecemos com Ele, como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo? Ou será que no momento da adversidade, no momento do contraditório, nós despojamos-nos das vestes de Cristo e voltamos-nos às vestes do velho homem, em que a nossa força é o nosso braço, em que nós despejamos no próximo toda a nossa ira e a nossa raiva? Caminhos do Senhor são caminhos de graça. Davi deu esse exemplo quando ele foi buscar, olha, ele foi perseguido por Saul. Durante parte de sua vida, ele teve 3 oportunidades de matar Saul e ele não matou, porque ele temia a Deus. Ele demonstrou ali longanimidade, ele demonstrou ali benignidade, ele demonstrou que ele realmente andava no caminho de Deus. Teve a oportunidade para matar aquele que estava o perseguindo, ele seria morto por Saul, mas ele preservou a vida de Saul, porque ele respeitava a hierarquia, ele respeitava o rei e ele respeitava a Deus que tinha colocado o rei. Todas as autoridades são instituídas por Deus, está na palavra de Deus lá em Romanos. Todas as autoridades são instituídas por Deus. Queira gostarmos ou queira não gostarmos, é Deus quem coloca todas as autoridades, com os defeitos que ela tem, para fazer o povo refletir também, porque o que está lá em cima é reflexo do povo. Nós não teríamos uma sociedade cheia de políticos perfeitos e uma sociedade corrupta. Se os políticos são corruptos, é porque a sociedade também é corrupta. São representantes do povo.
E Davi dá um exemplo claro, quando ele também procura saber se existe algum descendente de Saul. Davi manda procurar, ver se tem alguém da linhagem de Saul para que eu possa abençoar. Era o cuidado que Davi tinha, era um exemplo de bondade, de benignidade. Benignidade no hebraico, ou bem no hebraico, significa benignidade, misericórdia, ou seja, manifestações da graça. Tem um livro chamado Que Pregues a Palavra, da editora Betel. Esse livro diz: glorifiquemos a Deus, pois a providência divina para nos salvar não foi motivada por algo em nós, como se existisse em nós algum mérito. Não, a providência para a salvação não foi olhando para os nossos méritos, mas a motivação para nos salvar vem do próprio Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, irmãos, não foi um favor que nós merecemos, mas foi o favor imerecido, a graça que nos trouxe a salvação. É a graça que nos permite ser salvo em Cristo, não é nosso mérito. Ou seja, não importa o que você faça, você não vai conseguir alcançar isso por si próprio, não é somente pelas suas atitudes. Aí alguém vai dizer, mas está dizendo, o questionamento que houve naquele período, quando Paulo escreveu essa carta, falando sobre fé e graça, as pessoas disseram, então não tem problema mais, se tudo é pela bondade de Deus, é pela benignidade de Deus, eu vou poder fazer os meus erros, cometer os meus equívocos aqui, não estou preocupado com nada que eu vou fazer, que a graça vai me salvar. Mas a graça, irmãos, infere em obras. Tiago fala sobre isso, é impossível você exercer uma fé verdadeira em Cristo se as obras não te seguirem, se você não tiver os frutos. Então graça é o favor imerecido que nos conduz à salvação. E o caminho do Senhor, que é o caminho que nos leva a essa salvação, infere em que tenhamos em nós, refletidos para quem nos vê, os frutos de andar com Deus. Nossa vida tem que expor benignidade, longanimidade, paz, temperança e gozo. Será que quando as pessoas lá fora olham para você, elas vão ver isso? Ou elas vão ver ira, revolta, inveja, maldade? O que você está refletindo? Veja para saber qual caminho você está andando. Para nós concluirmos a nossa lição, Deus é tão maravilhoso que no decorrer dessa lição, ao estudá-la, eu sinceramente não imaginei que essa lição fosse se aprofundar tanto. Mas eu sinto a presença de Deus aqui de forma especial, falando sobre os caminhos dele. E o outro caminho que o salmista desejou andar, o caminho da perfeição. Esse caminho é um caminho difícil, irmãos. O caminho da perfeição. Mateus 5,48, Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Vamos ler alguns textos aqui. O salmista faz menção da sinceridade e da retidão, ou seja, da honestidade e da sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Irmãos, você acha que nós vamos chegar a ser perfeito? Hipótese nenhuma. Enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nessa terra, nós não seremos perfeitos. Então, falar que nós seremos perfeitos é utopia. Porém, nós temos que buscar, e Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre um caminho progressivo para a gente atingir a estatura de varão perfeito. Então, quando nós falamos, Jesus ensina lá em Mateus 5, quando ele estava no Sermão do Monte, ensinando, as pessoas falam, sede vós, pois, perfeitos. Jesus estava dizendo assim, vocês estão aqui, nesse ponto. Mas o ponto que tem que ser o alvo seu, o ponto que tem que ser o objetivo, está lá na frente. Olha para Deus, olha para Jesus. Ele é o exemplo do que vocês têm que ser. Irmãos, a partir desse exemplo, nós temos que caminhar para lá. Nós não podemos regredir. O caminho do cristão tem que ser um caminho de santidade, de correção, de perfeição progressiva. Nós não vamos atingir a perfeição nessa terra, mas nós temos que progredir para ela. Nós não podemos recuar. Algumas pessoas vão começar a sua caminhada rumo à perfeição lá de trás, porque são mais imperfeitas do que outras.
mas todos nós temos que correr para a mesma direção, para o mesmo norte, para o mesmo alvo que é Cristo. A palavra de Deus diz: e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A Bíblia, a salvação, infere para nós uma carreira. É um caminho, é o caminho do Senhor. E essa carreira é uma carreira contínua, progressiva, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de representação dos frutos do Espírito. Tudo isso é em busca da santificação. Irmãos, esse salmo e esse texto que nós falamos aqui, ele incluiu algumas doutrinas que são pilares da nossa fé. Vamos ler aqui, 2 Coríntios, quem tiver a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1, no versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo dá o exemplo do que ele fazia. Se relacionava com os irmãos com sinceridade, com santidade, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Outro exemplo, Coríntios, mesma carta, segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Vamos ver se vai abrir aqui. Travou o tablet. Vou abrir na Bíblia aqui. 2 Coríntios 2,17. Vou pegar na Bíblia aqui. Olha o que Paulo fala também. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, caminho de verdade, caminho de sinceridade. Romanos 12, 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus vai falando para nós sobre o caminho da perfeição. Caminho que temos que trilhar. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender ou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que ensinamento maravilhoso. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse é o caminho da perfeição, esse é o caminho de aproximação de Deus, o caminho em que nós procuramos ser diferentes, o caminho em que nós buscamos de Deus a verdade, o caminho em que nós buscamos os caminhos de verdade da parte de Deus. Quando Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, trata-se do sentido moral, completo e íntegro. Ou seja, tira toda a capa e vamos ser verdadeiros. A partir do momento que nós descobrimos essa verdade, nós sabemos aonde nós estamos e o quanto nós temos que caminhar para chegar na perfeição de Cristo. É isso que nós temos que ser, irmãos. Não adianta nada vestirmos uma capa de que nós somos isso, que nós somos aquilo, quando na verdade nós não somos. E aí nós vamos aparecer ou aparentar para os homens que nós somos uma coisa, mas o Deus que conhece o coração, que sonda os pensamentos, que esquadrinha o coração, o Deus de verdade, o Deus que te criou, o Deus que te conhece, Ele vai saber as verdades que há em ti. E eu espero que naquele dia, quando apresentar no juízo final,
e alguém disser, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome, Deus possa para você olhar e falar assim, e eu estava com você nesse momento, o que você falou, o que você fez, foi do meu agrado. Meus irmãos, eu ensinei aqui nesse tópico 3, que é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor, obediência, graça e perfeição. E nós vamos encerrar essa lição. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Coisa maravilhosa nós estudamos nesta manhã, eu estou satisfeito. A minha manhã foi alimentada pela palavra de Deus. Eu espero que no seu lar, na sua casa também você tenha sentido da parte de Deus, não da parte do apresentador, do professor da escola dominical não, mas da parte de Deus, algum alívio, algum refrigério, alguma direção, algum conhecimento. Que depois dessa aula você se aprofunde mais em conhecer os caminhos de Deus. A próxima lição, a lição de número 5, no próximo domingo, nós vamos estudar celebrando a segurança do povo de Deus. Em que consiste a proteção do Senhor? Quais as características da cidade de Deus? Quais importantes relações e inspirações? Irmãos, vou fazer uma breve oração aqui, para que Deus possa abençoar nossas vidas. E depois você vai curtir o seu domingo aí com a sua família. Abençoado da parte de Deus. Pai querido, eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esses momentos maravilhosos que estivemos aqui, meditando na tua palavra. Muito obrigado pela palavra que tocou em meu coração fortemente nesta manhã, pela palavra que tocou no coração daqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Que o Senhor visite cada lar, cada família representada nesta live, Pai. Que o Senhor possa abençoar o domingo, Pai, aleluia, que esse domingo seja um domingo de paz, de cuidado, de tranquilidade para todos nós. Eu peço a Ti, no nome de Jesus, e te agradeço. Ó, você curva a sua cabeça aí, você estenda as suas mãos, nós vamos impetrar a bênção apostólica, já agradecendo ao pastor Roberto Arruda pela liberdade que nos dá de transmitir essa aula através do canal da Assembleia de Deus Madureira de Rio Claro. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Diga um amém bem forte aí, que Deus abençoe o seu domingo, a paz do Senhor, meu querido, tenha um domingo abençoado. Até mais.